Olá a todos que estão nos ouvindo, que alegria estar presente nesse segundo podcast da Peer. Vamos dar continuidade a um tema muito importante de que tratamos lá no primeiro podcast, que você pode ouvir aqui nesse canal. O tema é saúde mental. Por que a gente deveria falar muito mais sobre o assunto, hein? Eu sou Janaína Ismael, estou aqui com Maurício Banducchi, Gabriela Sija e Érica Mansberger, nossa querida Kika. Somos todos Peers. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, a gente escolheu começar um canal em podcast em setembro, pensando que é um mês onde o foco está voltado às doenças mentais e emocionais. A gente tem o Setembro Amarelo, que é uma campanha voltada à prevenção ao suicídio. E a Peer, que preza muito por plenitude dentro dos nossos valores essenciais, está se mobilizando para dar mais atenção a esses temas tão importantes. O nosso papo, então, será sobre a importância de se conversar sobre tudo isso. Por isso, se você está aí do outro lado, meio tristinho, meio sem rumo, vem refletir com a gente. Juntos somos sempre mais fortes. Agora, a primeira pergunta aqui para a gente começar. Por que é tão difícil falar sobre saúde mental e emocional? Kika, você acha que ainda existe um tabu quanto a isso? Eu acho que as pessoas têm muito preconceito e elas acham que ter um problema mental é uma coisa mais séria do que é, na verdade. E aí isso faz com que as pessoas esperem muito para procurarem soluções, assim, sabe? Para ir ao médico, por exemplo. Você tem um problema de osso, você vai no ortopedista. De dente, você vai no dentista. E, tipo, a mesma coisa com a cabeça, né? A gente precisa procurar ajuda especializada. Uhum. Gabi, por que você acha que é importante falar, colocar para fora esse tipo de tema? Então, eu acho que é importante porque a gente acaba se culpando muito. E quando a gente está passando por uma situação como essa, a gente tende a achar que a gente tem que resolver sozinho, que se a gente ficar quieto e tentar resolver sozinho, isso vai passar. E quando a gente fala, né, com as outras pessoas, a gente entende que que é possível você enxergar que outras pessoas estão passando pelo mesmo problema. Então, normalmente a gente acha que só nós estamos passando por isso, porque quando a gente, no dia a dia, conversa com as pessoas, parece que está todo mundo bem. E no final das contas, a impressão, depois que você reflete e aí conhece as pessoas, escuta e se abre, e se torna vulnerável, você percebe que no final tá todo mundo mal, só que tá todo mundo guardando pra si, né? Você acha que as redes sociais têm algum papel nisso? Porque é aquilo, né? A gente tá ali nas redes sociais, parece que o mundo é lindo e incrível pra todo mundo, né? E na verdade a gente não sabe o que tá passando do outro lado Com certeza. da tela. As redes sociais, elas são, no final das contas, a vida que a gente queria ter, né? E antes a gente acabava tentando fazer isso no nosso dia a dia, mas hoje a gente pode se esconder atrás de uma tela. E aí usar aquela imagem, aquela vivência bonita que você está tendo para virar conversa e puxar assunto de coisas maravilhosas que você está fazendo, e aí você consegue fugir dos assuntos pessoais, de como você está se sentindo de fato. Então, não só isso, né? A rede social são formas maravilhosas da gente também guardar as nossas lembranças. Então, não necessariamente é só uma máscara, né? Mas tem que se refletir a respeito. Agora, Banducchi, você já passou por uma crise de ansiedade brava, gerada especialmente pelo excesso de trabalho, certo? Sim. A gente tem a questão do burnout, né, que é considerada a síndrome do esgotamento profissional. Foi isso? Você pode contar um pouquinho como é que foi, como que você conseguiu tratar? Sim, eu acho que eu passei um pouco por tudo isso que a gente está falando aqui, de não aceitar aquilo que eu estava tendo, de viver e conhecer, mesmo sem perceber esse preconceito. Eu mesmo tinha, né? Enfim, até que a gente aceite isso, até que eu tenha aceitado isso, foi um pouco difícil de lidar, né? Enfim, tem esse preconceito, como a Kika falou, a gente tem um problema de osso, vai para o ortopedista, tem um problema mental, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque a gente acha que é louco, sei lá, porque a gente acha que não pode ser aquilo, sabe? Eu, no meu caso, sempre, entre aspas, né, lidei sozinho com tudo na minha vida. Nunca precisei de ajuda, enfim, pra nada. Do ponto de vista, sei lá, doenças, né, enfim, de saúde. E demorei um pouco pra aceitar, falar, putz, tô precisando de ajuda. Então eu não acho que tenha sido responsabilidade da empresa, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Então, logicamente a empresa sempre quer que o funcionário trabalhe da melhor forma possível, renda o máximo possível, e o funcionário, depende do perfil dele, vai passar um pouco do ponto, ou muito do ponto, como acho que foi o meu caso, para tentar entregar o máximo possível, né? E aí eu acabei me perdendo, adorava o que eu fazia, né? Acho que o fato de gostar do que faz, tem muita gente que fala isso, não, mas eu adoro o que eu faço.
E apesar de eu gostar muito do que eu fazia, acho que talvez isso tenha sido um motivo a mais para eu trabalhar mais, para esquecer de toda a minha vida fora do trabalho, né? Então, chegou num ponto em que a única coisa que eu fazia era trabalhar. Trabalhava das 8 da manhã à meia-noite, todos os dias, inclusive sábados e domingos. E aí chegou num ponto em que eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu não conseguia mais. E você sente uma melancolia, né? Você começa a sentir uma melancolia que você não sabe o que é, porque, teoricamente, sua vida é perfeita. Se você tem todos os privilégios que grande parte de nós tem, de ter uma família boa, de ter tido oportunidade, educação, trabalhar com o que gosta, tá sendo reconhecido profissionalmente, mas chega num ponto que você começa a sentir uma melancolia, que você fala, mas por que eu tô sentindo isso se teoricamente a minha vida é perfeita? E aí você sente a culpa. E aí você sente aquela... Porque aí tem aquele negócio, por que eu tô reclamando, né? Eu tenho tem tanta gente sem trabalho, tem tanta gente e eu tô aqui reclamando. É um caminho sem volta sempre, né? Eu acho muito engraçado isso de que a gente que passou por algum processo ansioso por causa de trabalho, a gente se esconde muito atrás disso do eu amo o que eu faço porque eu gosto. E aí você passa um dia do limite, como o Banduque falou, aí você passa um outro dia, e aí um dia você passou muito, e aí você começa a se sentir acuado, preso, e aí vem essa melancolia e a culpa detona com isso, assim, né? Acho que aí você tá perdido, a hora que você percebe, poxa... E é um ciclo, porque você se sente melancólico, você se sente culpado, você se sente culpado e se sente melancólico. E eu acho que quando você chega num ponto como esse, você, pelo menos foi no meu caso, você acaba rendendo menos, né? E você, porque, enfim, você tá mal, eu no caso ia pro banheiro chorar, sei lá, porque eu não sabia o motivo, falta de ar, então você acaba rendendo menos. Eu rendia menos, me cobrava mais, trabalhava mais. E era uma bola de neve. E como que você fez pra sair disso? Não, teve um momento que eu comecei a espanar, a estourar mesmo, não conseguia mais trabalhar, ia pro banheiro chorar, é meio louco, mas era isso mesmo, ia porque pro banheiro. Porque é irracional, a gente não fica no nosso... E eu não sabia o motivo, tudo era motivo pra eu chorar e eu... Enfim, um dia eu fui pra casa, minha irmã é médica, falei com ela e ela falou que, nossa, ainda bem que você me chamou. E acho que ela meio que esperava que isso em algum momento fosse acontecer, né? E aí, só que ela não podia ficar se intrometendo na minha vida. Eu sempre dizia, não, mas eu amo o que eu faço, não, tô adorando, tô super feliz. E o resultado vem, né? Porque você trabalha, você produz mais e acaba... Parece que você tá no caminho certo, né? Exato. Teoricamente. E é engraçado isso também, de você perceber... Que assim, eu tive muitas situações na minha vida de pessoas próximas que tiveram algum tipo de problema mental e que eu fui a pessoa que falou, ei, vai ao médico. Às vezes eu marcava o médico. E o fato de você aceitar sobre você, pra mim, foi muito mais demorado, assim, de verdade. E pra mim, o que foi talvez o meu start do tipo, não é mais uma coisa que eu consigo lidar, e eu comecei a ter sintomas físicos, que eu acho que é isso que você falou, né? O coração disparava, eu ficava sem ar, fazia assim pra respirar direito, e aí essa culpa e essa vontade de chorar. E o pensamento, o pensamento borbulhante que eles falam? Efervescente, não sei, é um pensamento que você fica com a cabeça confusa e parece que você tem que se esforçar mais para fazer as coisas, para focar mais, parece que a cabeça... E aí você não percebe que isso é um sintoma, porque você sente que a culpa é sua, que você está sendo preguiçoso, que você não está conseguindo clarear a sua mente, mas no final é um sintoma. E como eles vêm devagar, né? Eles vêm devagar, eles não vêm um dia. Em alguns casos de burnout, que tipo, você tem um dia você tem uma crise, tipo, eu fui perceber na minha crise, mas o quanto esses sintomas foram aparecendo e eu não percebi, sabe? Porque... E a gente não enxerga como sintomas, né? Porque depois você vai pesquisar e você vê que são sintomas. Aí você conversa com o médico e ele fala, nossa, isso são sintomas. E você não imagina, você não sabe. Se você acordar à noite suado... Onda de calor. Onda de calor à noite é um sintoma. E você acha simplesmente que você tá estressado. E aí você acorda no meio da noite. Mas isso é um sintoma ou sério. Ou que tava calor e você já se descobrir, simplesmente. Ah, eu sou calorento, né? De noite me dá um calor. Não, pode ser um sintoma, né? Logicamente que é um negócio tão simples, né? Você precisa claro, ir no médico lidar com isso. Mas eu acho legal também do que a Silvia estava falando sobre a importância de falar sobre isso. É um negócio que a primeira médica que eu fui, ela me falou, cara, tem um preconceito gigantesco, inclusive seu. Quanto mais a gente falar disso, mais as pessoas vão entender e talvez falar um pouco mais, como você já falou. Talvez mais gente que você imagina tenham isso e também tenham vergonha ou preconceito em relação a isso. E quanto mais a gente falar, mais a gente vai ver que isso é normal. Todo mundo não, mas é normal você ter uma dor de garganta e ficar em casa por 2 dias, entendeu? Sim. Você consegue porque você precisa um atestado médico e não vai pro trabalho. Agora, se você não vai porque você diz que tá
ansioso, ou enfim, porque o seu... E aí todo mundo acha que é frescura, inclusive você, putz, eu não E posso. você Eu tava sente, assim, eu não queria você sente fraco, você vê como, não é nem que a pessoa é preguiçosa, mas existe uma sensação de que você é fraco porque você não consegue se controlar. E isso é um julgamento sem fim de você com você mesmo, né? Porque às vezes quando alguém de fora vê e escuta a história, a pessoa super entende. E você tem um julgamento tão forte com você que você não consegue se permitir ter. Você até entende que o outro teve, mas você... A pressão pior vem de você mesmo, né? E quando a crise vai embora, que aí você olha e você fala, aí você se sente fraco. Você fala, era tão simples. E aí essa oscilação de pensamento também da crise para não crise, ela é muito ruim. Muito ruim. Agora, o Banduque procurou ajuda médica, então, né? Foi através daí que começou a melhora e tal. Vocês também procuraram? Procurei e, na verdade, o meu processo foi procurar ajuda médica e começar a contar para as pessoas mais próximas do meu trabalho que eu tava me sentindo assim. E aí foi uma surpresa, porque outras pessoas se abriram, né? Tipo, também tô nessa situação. E aí esse suporte de ter uma outra pessoa que tá, ela, assim, naquela ela tá entendendo que você tá passando por aquilo, me deu muita força, assim, pra superar, sabe? Mas, assim, a ajuda médica foi essencial, assim, e retomar a minha rotina, porque no meu processo de chegar no meu burnout, eu deixei de fazer coisas que eram muito importantes pra minha rotina e pra me deixar bem, porque eu tava focada em trabalhar. Então foi um momento que eu fui ao médico, contei para as pessoas e comecei a retomar devagar, porque não é fácil, essa rotina que eu tinha que me fazia muito bem, assim. E como que vocês enxergam hoje a necessidade de achar equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal depois de tudo que vocês já passaram? Pô, eu acho que a gente é feliz, e é muito difícil, né? Porque o que é felicidade? A gente é mais tempo não feliz do que feliz, porque se a gente fosse feliz o tempo todo, a gente não ia perceber quando a gente tá feliz, né? Mas eu acho que tem muito a ver sobre você abrir e fazer manutenção de frentes na sua vida, sabe? Então, assim como o seu trabalho te faz muito bem e você se esconde atrás disso pra dizer, está tudo bem, porque eu amo o que eu faço. O que mais você gosta, né? Tipo, o dia que você estiver mal no seu trabalho, o que pode ser a salvação do seu dia? Então você tem que conseguir manter essas coisas, não uma coisa. Se prenda a, 5 coisas. Porque você tá sempre... tem coisas ruins, tem coisas boas, né? Quando você aprende a sofrer, você sofre menos. Porque daí você tem outras coisas que te fazem bem, né? Você não só sofre e nem só é feliz. Todo sofrimento tem alguma coisa boa e toda felicidade tem alguma coisa ruim, né? Então eu acho que essas nuances são muito importantes. Eu acho que é um pouco aquela coisa da gente se descobrir quem é também, além do trabalho, né? Porque normalmente a gente sempre se coloca, quem é você? Eu sou a Janaína, jornalista, eu sou tal coisa. Oi, tudo bem? Somos isso, o que Só. você faz? Com que você trabalha? A primeira Exato. pergunta que a gente faz para as pessoas, né? Porque, querendo ou não tem problema. O trabalho define muito quem a gente é. A maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Por isso que a nossa geração coloca tanto esforço e tanta energia em ser feliz no trabalho. E aí, pelo menos no meu caso, eu passei por uma fase de só trabalhar, que nem o Banduque. Eu me preenchia tanto do trabalho que chegou um momento que eu comecei a sentir um vazio, que era porque estava faltando mais. Outras coisas que alimentassem a minha alma, que me faziam a pessoa completa que eu sou. E mesmo que pareça que não tem a ver com o trabalho, no final das contas, você é um ser humano completo que produz. Se você produz tecnicamente, num aspecto técnico, outras coisas da sua vida pessoal vão te fazer a pessoa que você é e vão fazer você performar da forma como você performa. Porque no final das contas, grande parte das coisas que a gente gosta no nosso mundo pessoal são os eventos sociais. São as atividades de lazer que você troca, que permitem depois que você troca com outras pessoas. E isso, no final das contas, você vai acabar trazendo para sua vida profissional. Então, eu estou muito nessa etapa de, ao mesmo tempo, não voltar, né? Porque faz já algum tempo que eu cultivo essa vida pessoal, esse ambiente pessoal de fora, né? Mas eu estou numa fase de que o trabalho e a vida pessoal é meio que a mesma coisa, e saber respeitar os momentos de foco técnico e os momentos de conversa e de outras atividades como séries e filmes, e como isso agregam em outras reflexões que podem voltar profissionalmente. E me sentir completa. Então, me sentir protegida de que eu não vou ser julgada por isso. E que eu posso trazer uma referência completamente externa da filosofia ou de um conto de fada para o ambiente de trabalho que vai agregar tanto ou mais
do que uma referência técnica que a gente imaginava, né? Até tem a questão do ócio criativo, né? A gente precisa muitas vezes disso, né? Como é que você vê, Banduca, a questão do equilíbrio para você hoje? Eu acho que é mais ou menos o que a Kika falou, se prender em mais de uma coisa, eu vejo que a gente tem alguns alicerces, assim, né? Então, hoje o que tem me feito... primeiro, eu acho que no meu caso, aceitar que eu sou uma pessoa ansiosa. E tentar lidar com isso, aprender com isso e lidar com o meu traço de ansiedade, né? Eu acho que no final, foi uma médica que uma vez me falou que todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo tem um pouco de cada uma dessas coisas e é isso que forma isso dá o perfil daquela pessoa, né? E eu simplesmente aceitei que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Logicamente que isso não quer dizer que eu vou querer ter minhas crises de ansiedade, né? Aí eu tento lidar com isso cada vez melhor. Uma das coisas que para mim tem feito bem é entender que eu tenho mais de um ponto que tem que estar forte na minha vida, né? Então eu tenho meu trabalho, que é um alicerce, que eu adoro, enfim. Como eu disse lá no começo, eu adoro meu trabalho, então eu quero trabalhar bastante, eu quero ter resultado com ele. Ao mesmo tempo eu tenho minha família, que é um outro alicerce meu, tenho minha namorada, tenho, enfim, minha vida social, como disse a Cígia. E eu acho que se em algum momento eu passar por um estresse ou por alguma ansiedade que é causada ou por algum ponto social, enfim, meus amigos, minha família, meu trabalho, os outros alicerces estão lá para me ajudar a manter o equilíbrio e voltar, né? Eu acho que tem a saúde física mesmo, né? Então, se exercitar eu acho que é super importante. Sem eu entender isso e começar a colocar um pouco mais de esforço nesses outros pontos, né? Deixar de colocar esforço só no trabalho, acho que não conseguiria estar bem como eu estou hoje. Certo. E eu acho que o Banduca trouxe um ponto muito importante, assim, que é o apoio. Então, tem a família, tem a namorada, tem os colegas de trabalho. Então, no final das contas, o apoio, ele vai te fazer lembrar de quem você é, apesar de naquele momento você não estar lembrando. Então, aquelas outras pessoas que estão à sua volta, elas vão falar, você é essa pessoa. Você pode voltar. Elas te puxam de volta. Te puxam de volta. Uhum. Então, no momento de crise, quando as pessoas sabem de uma situação, elas te apoiam. E o apoio, eu acho que é uma das coisas mais fortes que trazem o conforto pessoal. Conforto naquele momento de crise para te fazer recuperar mais rápido de uma crise. Certo. Agora, vocês hoje estão muito conscientes com relação a isso, né? Da importância de buscar apoio e tal. Agora, tem pessoas que não estão conscientes e que também se isolam, né? No nosso blog, inclusive, a gente mostra alguns sinais que as pessoas dão quando não estão bem, até pensando em fazer alguma coisa pior. Então, assim, é importante a gente olhar para dentro, mas também olhar para as pessoas ao nosso redor para ver se alguma coisa está acontecendo e oferecer suporte. Com certeza. E eu acho que também é péssimo porque parece que na nossa geração é quase status ter burnout e eu não desejo pra ninguém o que eu senti. Mas o fato de eu ter tido, e eu espero que as pessoas possam aprender com a minha experiência, com a nossa experiência, para não ter que passar por isso, porque a gente tem essa capacidade de aprender com os erros dos outros. E isso me fez muito mais empática, sabe? Tipo, antes eu era empática. As pessoas que tiveram ansiedade perto de mim falavam, cara, que horrível, faz isso, faz aquilo, tudo bem, vai ficar bem, mas hoje tenho sentido, nossa, é outra coisa, assim. E eu realmente espero que as pessoas possam aprender com os erros das outras. A gente é capaz disso, sabe? E o fato de a gente passar por uma situação dessa, faz a gente pegar detalhes. A gente consegue ver as nuances do que está acontecendo e acabar identificando o que as outras pessoas, de alguma forma, podem estar passando. Então, você vê um sintoma de alguém que pode estar mal. Então, você acaba falando, putz, acho que essa pessoa não está legal. E eu não quero que ela passe por isso, porque é algo tão forte que você sente. São sentimentos tão negativos, assim, que você fala assim, não, eu vou perguntar se ela está bem. E se ela falar que está bem, tudo bem. Mas... ela sabe que você é uma porta, né? Você é uma porta para um momento de se precisar, para qualquer coisa, porque às vezes falta uma oportunidade de você oferecer, e aí a pessoa vai falar. Eu acho que esse tipo de apoio é super importante, enfim, é mais fácil vindo de pessoas que já passaram por situações parecidas, mas eu acho que tão importante quanto ou mais é o que a gente tem falado desde o começo, que é a conscientização de que, cara, é uma doença como outra qualquer, e que você pode tratar e lidar com ela como outra qualquer, porque pode ter pessoas que não têm à volta dela, pessoas que já tenham aceitado, já tenham tido aquilo e já pensem em ajudar o próximo, né? Então, acho que é necessário que a gente esteja aberto para falar com pessoas sobre isso e falar mais sobre o que a gente teve, mas não só para as pessoas que a gente acha que estão mal, entendeu? Eu meio que, desde que eu tive e percebi isso, eu meio que falo para todo mundo. Eu também. Assim, eu tô começando a trabalhar com alguém e falo, primeiro de tudo, eu sou ansioso, tá? Então,
tô lidando com isso e tal, mas qualquer coisa, fala comigo. E eu acho que é legal que as pessoas saibam, entendam isso, sabe? Pra ampliar a discussão, né? Assim, não e julgamento. você tratar com naturalidade, né? Tô te contando um negócio aqui, ó, é tipo, eu tenho dor de garganta, eu tenho ansiedade, sabe? Acho que isso é bom. Quando você trata com uma coisa, quando você trata com um aspecto que você não precisa se envergonhar, as pessoas trazem pra você e discutir com naturalidade, porque no final das contas é uma das doenças da nossa geração. Então, vamos discutir normal, vamos até dar risada da situação, porque isso vai dar força para que a gente consiga usar isso para um lado positivo, né? Sim. E se você não tem alguém próximo com quem falar, com quem desabafar, ou como o Bando que falou, alguém que já tenha passado por isso e tenha essa consciência, né? O que vocês acham que a pessoa deveria fazer? Talvez, além da ajuda médica, tem grupos na internet, eu não sei, grupos específicos, algumas coisas assim, que de repente poderiam ajudar a pessoa a se abrir mais? Eu gosto, assim, é bem engraçado isso. Eu não sou muito de participar desses grupos, mas eu comecei a seguir contas no Instagram, por exemplo, que tratam do assunto até com um pouco de humor, assim. Então tem algumas coisas de charge que eu vejo que eu falo, cara, é igual, tipo, ou seja, tem gente que sente o que eu sinto. E isso me ajudou muito a naturalizar e pensar, beleza, tem como sair disso, eu vou sair disso, sabe? Eu fiz a mesma coisa. Na verdade, eu acho que para uma pessoa que tá assim, não tem muito com quem se comunicar naquele momento, eu recomendaria que a pessoa procurasse uma pessoa que ela simpatiza muito e sente como uma pessoa humana, uma pessoa aberta para conversar, mesmo que seja uma pessoa que ela não conheça, mas uma pessoa que ela enxergue como uma pessoa que não julgaria ela. Porque a gente consegue identificar quem tem perfis mais amáveis e perfis mais... Porque às vezes a pessoa, por estar de uma ótica de fora, pode te dar um conselho diferente. Ou te dar o caminho de algo que é muito simples. Então, simplesmente procurar um médico, um psiquiatra ou um psicólogo. Eu comecei a fazer psicólogo. Procurei ajuda médica, fui atrás de família. Então... E hoje também vou atrás das pessoas do trabalho com quem eu me sinto mais confortável. Então, é aquela coisa. Você não precisa procurar especificamente a pessoa da RH. É bom se você tiver uma porta de entrada e um carinho e um conforto aquele ser humano, mas simplesmente procure alguém. Procure alguém com quem você se sente confortável, alguém que você sinta que vá se importar, de ouvir. Certo. E você, eu acho que procure alguém. Então, no meu caso, por exemplo, eu me aproximei bastante da minha família, né? Para falar, perguntar, contar, enfim, para falar sobre, terapia, psiquiatra, eu fui atrás de tudo isso. Mas uma coisa que eu não fui atrás de grupos, acho que é um pouco meu perfil. O que eu fiz muito, e não substituí médico, não substituí psicólogo nem nada, foi ir ler. Então fui procurar no Google tudo sobre tudo que eu achava que podia ter a ver com aquilo. E fui tentando entender um pouco mais os perfis de cada tipo desses distúrbios, enfim, dessas doenças. E ver o que eu achava que parecia comigo. Então, às vezes eu ia na terapeuta ou eu ia na psiquiatra e falava, eu li isso, acho que pode ser isso. Aí, logicamente, eu tinha a resposta dela, muitas vezes com muito mais dado e explicando um pouco melhor por que não era isso ou por que poderia ser isso. Mas isso me deixava um pouco mais tranquilo, sabe? Saber que existe, que tem bastante gente que passa. A identificação, né? Isso é importante. E o estudo, né? O Google tá aí, obviamente, para te desesperar, mas também para você usar como insumo para você chegar um pouco mais embasado nas suas vidas. Buscar referência. Agora, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Que a gente tem uma tendência a sempre ter coisas na cabeça. Eu moro na roça, né? E aí tem dia que eu sento na minha varanda e eu sento pra olhar longe. Tipo, eu preciso de um tempo pra não fazer nada. Você falou do ócio criativo, né? Que a gente tá sempre no modo focado, mas o modo focado ele só é sustentado por um modo difuso que você fez uma outra coisa, olhou uma situação nada a ver. Você tava ali pra fazer nada, tava ali pra dar espaço para os seus pensamentos fluírem. Eu acho que isso é muito bom. Pelo menos tem me ajudado, assim, a me ouvir, sabe? Acho que se ouvir é importante. Nesses momentos de silêncio, de não fazer nada, você se ouve muito bem. E aí a meditação é muito bom também. Enfim. Meditação, de fato. O que me fez muito bem. Isso é meio engraçado, mas é o que todo mundo diz, né? Já que você é assim, talvez a meditação seja pra você, né? Mas eu não consigo meditar. Já tentei muitas vezes. O que me faz muito bem é esporte. Extravasa. Gastar o máximo de energia possível, que aí quando eu tô esgotado de energia, eu acho que eu consigo dar espaço na minha mente pra pensar em coisas diferentes. Eu acho que é importante cada um achar a sua válvula de escape, né? Exato.
E realmente achar e ir lá fazer, né? Porque muitas vezes a gente se sente culpado, né? Tá no meio de um fluxo enorme de trabalho ali, você fala, eu vou pegar 1 hora para fazer isso, não dá tempo. Não, mas dá, porque senão depois acaba sendo pior, né? Se você não cuidar da sua saúde mental, emocional em tempo. Eu acho que é legal também saber, a gente tá falando sempre muito de trabalho. Não é só trabalho, né? Que causa esse tipo de coisa, né? Não é só qualquer trabalho. situação que te tire do seu normal por muito tempo, né? Você ficar exposto a uma situação que te invade por muito tempo, de qualquer que seja, é uma invasão e com o tempo a sua cabeça não dá conta, né? Mesmo que você não perceba que você está sendo invadido, né? Por isso que é muito bom e é até meio óbvio, quando a gente fala em voz alta parece óbvio, mas é o negócio de se conhecer muito bem, né? Conhecer seus limites. E é engraçado, porque eu descobri nesse meu processo de que o que a gente chama de limite não é nosso limite. Porque se o meu limite é ter burnout, esse não era o meu limite. Eu deixei meu limite passar em algum momento e eu nem vi. Então a gente entender que o seu limite não é o esgotamento. Nunca vai ser. O seu limite é antes disso. Então se você tá chegando nesse esgotamento continuamente, para. E para antes, sabe? Uma frase que um chefe meu falou também nesse mundo de empreendedorismo, startup, e que eu sempre levo para mim, me ajuda também a olhar mais para mim, enfim, durante o trabalho, é que a gente tá numa maratona e não numa corrida de 100 metros rasos, né? Então, assim, cara, eu tenho que entregar bastante. Eu, olhando pro meu trabalho, eu gosto do que eu faço, e eu tenho que entregar bastante, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer isso para que a empresa dê certo, por exemplo, por muito tempo. Não só por prazo, né? Exatamente. Como é que você vai conseguir correr uma maratona por dias e dias? Exato. Ficou muito legal essa frase. E aí eu levo isso pra mim. Então, às vezes eu fico ansioso por entregar mais, né? Não, mas eu preciso terminar isso. Calma que semana que vem eu termino isso. Exatamente. Pensamento de maratona. Muito legal, gente. Eu queria que cada um aqui deixasse um recadinho pra gente terminar esse nosso papo aqui, então. Eu acho que o recadinho é equilíbrio, assim, não sei. A gente vive numa época que é muito tida por excessos. E a gente tá acostumado com excesso de informação, excesso de oferta de coisas, o que você quiser, ainda mais em cidades grandes, né? O que você quiser, a qualquer momento você tem, assim. E eu acho que quando a gente percebe que a gente não precisa de tudo isso, sabe? É se permitir ter esses momentos em que você tem um encontro com você mesmo, diariamente. Não tenta ocupar cada espaço do seu dia. Tipo, a sua agenda tá lá, mas você não precisa ocupar toda ela, sabe? Porque senão você vai fazer só isso da sua vida. Pra mim, acho que é um recado carinhoso, assim. Tenha carinho com você. Seja tolerante com você como você é com os outros. Então, se você daria uma palavra de conforto para uma outra pessoa, dá essa mesma palavra de conforto para você. Acho que é mais isso, assim. Uhum. Eu acho que eu falaria... Eu não vou falar a frase mais padrão, que é assim, se conheça. Não acho que é tão simples se conhecer. Pelo menos para mim, assim, se conheça. Não, para mim se dê a chance de se conhecer. Então é mais ou menos um pouco do que a Kika falou. Então, dê um tempo para você mesmo. Não programe nada ou tente fazer alguma coisa diferente. Aprenda o que te faz bem, sabe? Isso não vem de uma hora para outra, mas se dê um pouco a chance de conhecer outras coisas que te façam bem. Até porque sem ter essas brechas aí a gente não consegue, né? Como é que você vai se conhecer se você não tem brecha nem pra pensar naquilo que te faz bem, que te faz mal? Não é verdade? Viajar sozinho é muito... Eu acho é muito de cada um, né? Mas eu gosto muito, porque eu começo a entrar ali e tal. Aí eu começo a ter piadas comigo mesma, piadas tipo interna que você faz com seu amigo, você faz com você mesmo. Aí eu acho muito divertido, assim, muito mesmo. E acho que tem esse aspecto que o Bando que falou. Aprende a se gostar até das qualidades dos seus defeitos, assim. Você é uma pessoa completa, você tem vários aspectos diferentes que te fazem completa. Tem orgulho da pessoa que você é, das coisas erradas que você fez, que você não vai fazer de novo, e das coisas boas que você fez. Se respeita, se ame, saiba que as grandes coisas que você fez realmente foram grandes. Até porque amor não é aquilo que eu te amo apesar disso. Eu te amo com isso aí, sabe? Isso é amor, não é, você tem esse defeitinho aqui, mas eu tolero. Não, eu amo até esse defeitinho aqui, sabe? É isso. Isso mesmo.
Muito legal, gente. Que papo bonito que a gente teve aqui para começar, então. Eu convido todos a acompanharem as nossas redes sociais, nosso blog, nosso canal de podcast que acaba de ser inaugurado com esse tema tão importante, né? Assine, participe e juntos a gente é sempre muito mais forte.